Quem é Jéssica Santiago? Eu imaginei que essa pergunta seria feita. Eu acho que é isso que, antes de vir aqui, eu estava quase chorando. Estava com a jovem que sempre fica comigo lá, Chay. Falei, tá me dando desespero. Essa pergunta. Santiago. Quem é, não a pastora, Jéssica Santiago? Quem é Jéssica Santiago? Eu imaginei que essa pergunta seria feita. Eu acho que é isso que, antes de vir aqui, eu estava quase chorando. Estava com a jovem que sempre fica comigo lá, Chay. Falei, tá me dando desespero. Porque falar da Jéssica é falar de uma pessoa que passou por vários episódios na vida. Jéssica passou por um episódio na infância, um abuso com seu próprio pai, dos 5 aos 11 anos de idade, onde teve que sobreviver no meio da mãe, das irmãs, e não podia contar, porque dentro da casa sofria ameaça com o pai. Então, era onde eu enfrentava aquele momento, eu gritava sozinha, eu entrava dentro do banheiro, eu chorava, eu não podia contar para minha mãe, eu não podia. Porém, a superação, eu vejo o quanto eu fui forte. Porque uma criança, quando ela está crescendo, ela realmente, tudo que acontece, ela quer contar, ela quer dialogar, ela quer falar. E eu vejo o quanto eu fui forte por conseguir superar dos 5 a 11 anos de idade, anos aí de abuso dentro da casa e não poder contar com ninguém. E cada dia que passava era uma ameaça que eu estava vivendo dentro da minha casa. E eu pensava, como eu vou sobreviver? E cada dia que passava eu pensava, eu vou morrer. Eu não vou conseguir resistir. Porque além de eu estar sofrendo ameaça, quando amanhecia o outro dia, meu pai olhava para mim e falava, se você contar, você já sabe, eu vou matar sua mãe, vou matar suas irmãs. Uau. Então, aonde eu estava crescendo dentro de uma casa, que eu sabia que as minhas irmãs e a minha mãe corria risco de vida se eu abrisse a minha boca. Então, por onde eu passava, eu tinha que viver calada. E isso foi criando uma depressão, onde quando reunia a família, eu só chorava. E o meu avô, ele sempre falava, tem alguma coisa diferente com a Jéssica, não é normal. E eu chorava para ver se alguém chegava até mim e falava, tem alguma coisa de errado? Você está precisando de alguma coisa? Só que as pessoas entendiam que eu estava querendo chamar a atenção. Fazer birra, mãe. Fazer birra, não. E eu estava com uma dor, um grito preso dentro de mim, onde eu não podia, eu não tinha com quem desabafar. Eu tinha minhas irmãs do meu lado, mas ao mesmo tempo eu não tinha. Porque se eu contasse, algo poderia sair fora do normal, como se eu pudesse perder a minha mãe, perder... Então, dos 5 a 11 anos de idade, foi uma fase de superação. Uma fase de Então, dor. você viveu 6 anos nesse horror. Nesse horror. E as suas irmãs eram mais velhas? Eu tinha 5 anos, a Débora é 2 anos mais velha que eu. Daí a Jaque, a Dani é a caçula e a Jaque é um pouco mais nova. Todas novinhas, tudo escadinha assim. Meu Deus do céu. E eu não tinha com quem contar, não podia desabafar, porque, querendo ou não, era um risco que estava todo mundo correndo. E daí, dos 5 a 11, daí depois, quando eu me formei, fiquei mocinha, eu fui pedir ajuda para minha tia, eu tenho ela como uma mãe para mim também, e eu fui falar para ela, falei, eu preciso sair da casa da minha mãe, do meu pai, que senão eu vou acabar pegando uma barriga, vai acontecer alguma coisa. Naquele momento foi um impacto para ela. Ela não acreditou. Ela falou, não, você está mentindo. E eu contei para ela todos os detalhes. Contei para ela, eu estava sentada na esquina da casa da minha avó, era meia-noite. A gente ficou da meia-noite às 4 da manhã, eu contando para ela todos os episódios sofridos. Foi uma libertação de alma aquele momento. Foi. Aonde eu pedi para ela, me tira, para mim não pegar uma barriga. Só que a atitude dela foi de socorrer. Ela chegou onde ela trabalhava, na casa de uma mulher que era prefeita da cidade, que era mulher do prefeito da cidade. E a mulher falou, não, você precisa denunciar. Se isso é real, você precisa denunciar. E eu fui na escola de manhã, saindo da escola, meio-dia, tava a viatura, conselho tutelar, tudo na porta da escola para me pegar. Eu já falei, pronto, a casa caiu para mim aqui agora. E agora, o que vai ser de mim? Saí, fui direto para a delegacia, aonde a minha mãe ainda não estava sabendo. Daí ligaram para minha mãe, eu era de menor. Minha mãe apareceu. Eu estava fechada dentro de uma sala, eu escuto a minha mãe do lado de fora gritando. Gritando, quebrando tudo, a delegacia inteira. E eu, do lado de dentro, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu saía. E foi um momento muito difícil. Então, essa fase foi de superação.
Aí depois veio a prisão do meu pai. Meu pai foi preso, veio. Quando meu pai foi preso, eu já estava grávida. Porém, eu engravidei com 14 anos. Com 15 anos, eu ganhei minha filha. Com 16 anos, eu fiquei viúva. Daí veio mais uma parte para mim na superação. Mulher! Santo Deus. Com 16 anos, eu fiquei Eu tô viúva. sem chão aqui, Ju. Chega aí. É. Eu tô já pastora. Com 16 anos, eu fiquei viúva. Aonde a minha filha, a Tamires, que vai fazer 18 anos, ela era um bebê de 1 ano e 2 meses, que esse é o maior arrependimento que eu tenho até hoje. Eu abandonei ela por conta... Veio muitos episódios, um atrás do outro. Sim. E eu tinha 16 anos. Então, a avó da Tamires, que é do lado do meu ex, como eu morava com ele, eu continuei morando. Mas, porém, eu caí num mundo da onde eu comecei a me envolver com drogas. Comecei a vender drogas, comecei a consumir drogas. Deixa eu fazer só uma pergunta. Antes disso aí, vocês não tinham contato com Jesus, com igreja, com nada? A minha avó, que descansou agora em dezembro, a minha avó, ela me apresentou. Minha avó apresentou. Ela era da Igreja Deus é Amor. A minha avó e meu avô levavam eu na igreja. Então, eu ia para a igreja, eu chorava muito. E, inclusive, eu orava, Deus, tira meu pai disso, traz meu pai para a presença. E eu não conseguia nem abrir com a minha avó. Não tinha como. Medo, né? Medo. O medo me sim. dominava. Por causa disso que o livro se chama Além do Medo. Meu Deus. Que forte. Esse é o nome Começando do a livro. entender. Além do Medo. É um medo que eu tinha, mas é um medo que ia além do que eu imaginava. Era mais forte e não tinha como. Estava te aprisionando, Estava me realmente. aprisionando e não tinha para quem. Então, eu ia na igreja, eu chorava. Quando a minha avó me levava, ela me ajudava. Eu orava com a minha avó no altar. A minha avó me ensinou a orar. Minha avó ensinou eu ler a Bíblia. A minha avó me ensinou a se comunicar com as pessoas. Eu era pequena, minha avó colocava eu para abrir os cultos com ela. Então, eu aprendi muito com a minha avó. Minha avó foi uma das maiores incentivadoras, que hoje ela não está aqui, mas todos os podcasts que ela estava viva eu falava e depois colocava lá para ela assistir. Então, minha avó é uma das maiores incentivadoras para me conhecer Jesus. Então, foi ela que deu o primeiro passo, onde começou a crescer o amor. Tanto é que no livro tem uma parte que eu falo dela, que foi aonde a gente morava num sítio aqui na cidade vizinha de Sarapuí. A gente morou ali alguns anos na cidade de Sarapuí, quando a gente era criança. E teve um episódio que está aqui dentro do livro, que relata a parte mais forte do livro, é essa parte que eu relato, que eu pedi uma ilustração de um carrinho de mão. Sabe aqueles carrinhos de mão? Sim. Que quando meu pai saía, as minhas irmãs ficavam dentro da casa com a minha mãe. Eu, porém, aonde ele ia, eu tinha que estar junto. Não tinha como, eu não podia fazer amigos. Eu vivia uma vida privada, onde eu não podia usar short, eu não podia usar saias. E as minhas irmãs já podiam ter uma vida normal. Era como se eu fosse uma mulher dele. Ele me tratava, não podia ter contato. Então, esse é um dos piores episódios, onde eu lembro do Deus que eu falo, que é o Deus da minha avó. Onde eu tinha acabado de sofrer um ato ali, e, de repente, eu acordo, eu estou desacordada, sem minhas roupas, e ele continua carpindo onde ele estava. E eu olho, os entulhos estão todos em cima de mim. E eu me levanto, começo a colocar a minha roupa, pego as gramas que tá todo ali e coloco dentro do carrinho. E a hora que eu vou descer uma rampa, eu olho para cima. Falo, se o Deus da minha avó existe, se o Deus que a minha avó apresentou para mim existe, até quando eu vou viver essa situação e nada acontece? Que eu vejo uma imagem no céu e eu caio de joelho chorando. E eu escuto uma voz que falou muito forte ao meu coração, que dizia assim, eu estou do seu lado e é por isso que ainda você está viva. E naquele momento eu fui entender o propósito de Deus na minha vida. Que mesmo eu estar passando por o que eu estava passando, Ele estava do meu lado segurando as minhas mãos. Por causa disso que aquele homem, que é o meu pai, nunca me matou. Porque mesmo nos piores momentos, nas piores fases, Deus também estava me guardando. Que hoje, quando eu prego, eu falo, Deus deixou tocar tudo que Jó tinha. Você pode tocar em tudo, você toca em tudo, mas o espírito dele é meu. Então, hoje eu consigo entender o porquê que Deus permitiu eu passar por tudo que eu passei, mas eu permaneci vivo. Para hoje ser gerado um testemunho doloroso,
que isso não é bom. Não. Quem passa, quem sofreu ou quem sofre isso não é bom. Mas, porém, Deus ele mostrou em todo o tempo que ele estava cuidando da minha vida.